Nessa terceira e última parte, em que apresento a legislação dos FIIs, eu vou falar a respeito de uma recente alteração legislativa introduzida ainda em 2021, que é a criação dos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, conhecidos resumidamente como FIAGROS. O FIAGRO nada mais é do que um condomínio de natureza especial destinado à aplicação isolada ou conjunta em imóveis rurais. Também possui a possibilidade de participar em sociedades agroindustriais, ativos financeiros, títulos ou valores mobiliários que sejam emitidos por pessoas físicas ou jurídicas dessa cadeia agroindustrial. Também pode se envolver com direitos creditórios do agronegócio, certificados de recebíveis, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que detenham mais de 50% de direitos creditórios do agronegócio e inclusive direitos creditórios relativos a imóveis rurais. Aparentemente, a ideia do legislador foi a de reunir todos os negócios e títulos relativos ao mercado agroindustrial num só fundo. Os fiagros podem essencialmente alienar ou arrendar terras e podem também investir nesses títulos, tendo entre suas características principais exatamente aquelas que também são aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário, criados originalmente na legislação de 93. Ou seja, a constituição deles também é em forma de condomínio fechado, o prazo também é determinado ou não, as cotas também são valores mobiliários sujeitos à legislação 6.385, regulados pela CVM. A fiscalização também é realizada pela Comissão de Valores Mobiliários. O patrimônio do fundo também é composto pelos bens adquiridos pela administradora em caráter fiduciário, sem se comunicar com seu patrimônio. Haverá um regulamento no fundo para indicar sua política. Em suma, o FIAGRO nada mais é do que um fundo de investimento imobiliário dedicado a ativos agroindustriais. Dessa forma, parece que a atualização legislativa se resume a apontar um evento que já estava ocorrendo, pois em meados de 2020 já havia sido instituído inclusive um fundo com essas características, o RISA-TERRAX. Quando você verifica o regulamento desse fundo, ele aqui estabelece: o fundo tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital a serem auferidos mediante aquisição, venda e arrendamento de imóveis rurais destinados à produção agropecuária e inclusive atividade agrícola em geral, em todo o território nacional, sem irregularidade perante órgãos ambientais. Ou seja, no caso, o FIAGRO, a lei do FIAGRO apenas atualizou algo que já estava sendo realizado pelo mercado de forma espontânea. Uma propriedade importante ocorre quando você verifica os artigos 17, 18 e 19 da lei. Ocorre que o legislador, na redação, procurou apenas explanar o que seriam o FIAGRO e depois impor a ele as regras básicas aplicáveis ao fundo de investimento imobiliário. Ao fazer isso, no entanto, ele pôs duas exceções. Ele disse que o artigo 17 e o artigo 18 da lei não se aplicavam ao FIAGRO. O artigo 17 diz que os rendimentos e ganhos de capital, quando distribuídos pelo fundo, sujeitam-se a imposto de renda retido na fonte de 20%. Enquanto o artigo 18 fala que os ganhos de capital e rendimento na alienação ou resgate de cotas sujeitam-se a imposto de renda de 20% na fonte, no caso de resgate, ou então eles caem nas regras gerais da renda variável. Essa impropriedade resulta que a regra do artigo 19 se aplica aos fiagros, sendo que ela referencia os artigos 17 e 18, classificando o imposto de ambos os casos. Essa polêmica já está sendo aproveitada pela Receita Federal em alguns casos para poder indicar o que é que seria a tributação adequada dessa nova modalidade de investimentos. A
A Receita Federal tem se voltado para a questão da tributação das novas modalidades de investimento no mercado que vem crescendo, e os investidores devem sempre se atentar para esse fato, procurando acompanhar as decisões relativas ao mercado, sempre tendo o cuidado de evitar abusos por parte da Receita Federal.